Oi, eu sou a Sil. Eu sou a Thaís. E eu sou a Dé. E esse é o Spill the Beans. O episódio de hoje não é pros de estômago fraco. Vamos deixar avisado que o episódio de hoje não seria nem pra mim. Não é pros... Tchau, gente! Hoje estamos aqui em sofrimento para conversar sobre a série Conversando com o Serial Killer Ted Bundy. Amanhã, dia 21, vai sair o livro dele pela Dark Side, Um Estranho ao Meu Lado, que quem escreveu foi uma moça que trabalhava com ele antes de ele ser o assassino. Então ela fala sobre como ela o via, né? O link tá, se você quiser comprar, tá aqui na nossa descrição. Se eu puder te dar uma dica, que foi a dona Netflix que deu essa dica, e eu não vi essa dica antes, não assista sozinho. Não assista sozinho. Sério. Uma série documental. Está na Netflix, são só 4 episódios, mas... Parece muito mais. Parece muito mais, porque não é um assunto leve, né, gente? Nossa, são 4 episódios que você se arrasta. Não porque é ruim, é ótimo, muito bem feito. Netflix, ó, arrasou, mas é um puta que pariu. Quando eu tava assistindo, eu comentei com outras pessoas, elas falaram, ei, tá gostando? Eu falei, não sei se gostando é a palavra certa. Bom, pra quem não sabe, o Ted Bundy é um serial killer americano, foi, né? Que atuava nos anos 70 e como até descrito na série, assim, ele era um cara que você olhando pra ele não fala, esse cara tem algo errado. Ele foi formado em psicologia, estudou direito, ele não era uma pessoa suspeita. Ele é tão diferente que quem vai fazer ele no cinema é o Zac Efron. Uma coisa que eu pensei quando eles começaram a falar, ele não é uma pessoa suspeita, não sei o que, eu pensei, preconceito começando, mas não é nesse sentido. O cara virou político, o cara falava muito bem, Ele era bonito. Não dá pra explicar, não é só a parte normal, sabe? Porque é uma história tão absurda, quando você começa a entender, né, a história, é uma história tão doida, tão absurda e que faz tão pouco sentido que realmente você quer entender um pouco mais. Você, provavelmente se você viveu nessa época dos anos 70, você ficou com aquela pulga, assim, de o que aconteceu de verdade? Quem conhecia esse cara? Por que ele fez isso? E é pra isso que essa série existe, é pra te responder todas essas perguntas. Ele matou mais de 30 mulheres, elas desapareciam, né? Então demoraram pra achar os corpos, ele enterrava numa montanha, algumas cabeças ele guardava de souvenir no apartamento. Meu Deus, eu não vi isso! Ele praticava necrofilia, então é um combo de uma pessoa bem... Um combo bem asqueroso. Exato. Esse negócio dele ter matado 30 e tantas mulheres, não sei o quê, eu tinha visto que ele tinha um padrão, né? Meninas, geralmente universitárias, que tinham um cabelo castanho ou preto, mais comprido, a maior parte é compridão. Brancas, meninas de uma certa classe média alta. É basicamente o que eu consegui entender, assim, lá a psicologia de boteco, que vem. É que ele é assim, e como ele era de uma classe social, em teoria, mais baixa, não era pobre, né? Mas ele já não tinha tanto poder aquisitivo assim. Talvez ele achasse que essas pessoas, as mulheres, eram inatingíveis. E que talvez, sei lá, elas fizessem pouco caso dele. Provavelmente do tipo que ele pensasse. Uma coisa que passou foi aquela primeira namorada dele quando ele entrou na faculdade, que era de uma classe mais alta. Riquíssima. E teve um momento em que ela percebeu que, não sei qual dos dois percebeu, eles estavam em patamares diferentes e ele não conseguia chegar ao dela, né? As mulheres com quem ele teve relacionamento mesmo, ele não fez merda assim, né? Ele fala que ele era ciumento demais, eu não sei o que, provavelmente ele deve ter tido um relacionamento abusivo, ter sido abusivo, mas não no sentido de a primeira... chegar ao ponto de fazer uma merda matada. 2 namoradas, né? E aí depois tem a terceira que é mais louca que ele, né? Então, ele teve essa primeira namorada que era mais rica do que ele, e aí ele começou a passar por uma época muito complicada na vida, assim, que foi a época que ele... Porque o problema dele, eu acho, é que ele era uma pessoa que... Ele era bipolar, né? Então, ele via tudo no passado dele como muito positivo. Então, ele falava que ele era atleta. Então... E é mentira as coisas tudo, entendeu? Mas eu não sei se isso entra no bipolar. Entra, eu acho. Depois ele foi diagnosticado com bipolar quando, há dias não.
Quando ele já tava no corredor da morte, ele foi diagnosticado. Não. Mas eu vi também que ele matou uma menina de 12 anos. Fiquei pensando isso também. Então, tipo, além do transtorno que ele tinha, deu ruim no transtorno em algum momento pra ele ter saído do O que padrão. aconteceu foi que ele fugiu duas vezes da cadeia, né? Uma ele fugiu do tribunal. Gente, não tem como, não deveria ter como você fugir. Ele pulou uma janela do segundo andar E correu pras montanhas. Pra caralho. Aí passou uns dias lá e não dava mais pra ficar. Voltou de boa. Né? Não, ele tinha esses. Então, tipo, é aquela coisa do bipolar mesmo. Ele tinha a fase maníaco e tinha a fase depressão, né? Então, tipo, ele tinha essa fase louco que ele consegue pular da janela e sair correndo. E tem a fase, tipo, depressão no fundo do poço, música triste e tal, que ele volta andando. Tipo, cheguei aqui na montanha, não tem mais o que comer. E aí ele volta, entendeu? Ele ficou 6 dias sumido e emagreceu 11 quilos. Exato. Não, e o foda, tipo, aí a segunda vez que ele foge, também que ele foge da cadeia, ele fica 40, 50 dias, tipo, desaparecido, né? E, tipo, E aí, quando ele volta, quando ele é pego, o motivo que ele dá pra falar quem ele é pedir uma ligação pra namorada dele. É, tipo, uma coisa muito baixa da depressão, sabe? Você pensa um cara que faz tudo isso e tal, você pensa assim, não, ele vai ter... Não tô dizendo que ele deveria ter mais força de vontade, nenhuma força de vontade na vida. Mas, sei lá, eu fiquei pensando nisso, sabe? Que a fase da depressão dele era um negócio baixo também. Porque pra ele aceitar falar quem ele é e voltar pra prisão, e voltar, tipo, pra ser julgado e tudo mais, só pra uma ligação, porque eu precisava de alguém pra conversar comigo e tal, é meio... Mas daí nessa fuga, quando ele foi pra Flórida, na segunda fuga, né? Ele entrou numa república e matou 2 mulheres e quase matou outras 2, né? Na mesma As casa. outras 2 ele não conseguiu. E aí, quando a polícia tava lá, eles receberam um chamado de, tipo, a 6 quarteirões, outro ataque. E aí o policial fala, tipo, é um cara que perdeu o controle, porque eles não atacam assim. Aí já sei lá se tinha padrão ainda, sabe? Meu, como que esse cara conseguiu? Depois ele fala que ele pegou ônibus, avião, carro, ônibus de novo, avião de novo, sei lá, trem. Como que ele conseguiu fugir? Obviamente, os que eles falam, ele era um camaleão, então tipo, ninguém tinha como saber quem ele era. Cada hora ele tava de um jeito, uma hora tava com barba, outra hora tava gordo, outra hora tava magro e tal. Mas, gente, a incompetência também ali nesse caso. Mas lá também documento não tinha foto nenhuma, né? A carteira de habilitação era só um escrito, não tinha foto. Então, tanto que ele roubou uma habilitação de um outro cara. E foi. E aí o cara teve que ligar falando, gente, eu estou aqui, não estou. Eu queria falar sobre os sentimentos que a gente teve assistindo isso. E aí eu queria falar especialmente sobre os meus sentimentos nos 2 primeiros episódios. Cara, eu não conseguia dormir. Eu não conseguia, juro assim, o segundo episódio que eu assisti, eu fiquei acordando de hora em hora. Eu juro por Deus, eu fiquei acordando de hora em hora. E aí eu achava que toda hora que eu acordava, eu falava assim, não, tem alguém aqui no meu quarto, sabe? Aí eu, nossa, juro que o primeiro episódio eu fiquei impactada. É pesado real. É muito pesado. O primeiro episódio eu fiquei impactada, mas o que mais me impactou de tudo, foi o cara conseguir entrar na casa de outra pessoa, de uma moça que tá dormindo, matar ela na cama dela e levar ela embora. Tipo, e ninguém sabe, ninguém ouviu, ninguém nada. Tipo, mano, você se sente tão impotente, porque ela tava trancada, a casa tava fechada, tava tudo fechado. Como que ele entrou lá, sabe? Aí você fica pensando, e eu morei numa casa dessas, tipo, de república e tal. E eu fiquei, mano, eu entrei em parafuso. Eu falei, gente do céu, eu vou morrer, porque não é possível. E pensa que nessa época, beleza, saiam em grupos de 2 ou 3, as mulheres, né? Mas porra, não dá pra você fazer isso todas as vezes que você vai sair, não dá pra você dormir toda vez com todo mundo em casa. Tipo, beleza, gente, não vamos nem dormir nos quartos mais, sabe? Tipo, dorme na sala da geral. Não dá pra fazer isso. Eu sentia, toda vez que ele falava, dava um frio na minha espinha, assim. Porque só do jeito que ele falava e tal, já me dava um negócio. A voz dele, né? A voz dele dá um, sei lá, né? Mas, quantidade de mulheres que foi no tribunal ver ele, tipo, sabe? De ver, e aí faziam perguntas, os repórteres faziam perguntas pra elas, mas por que você tá aqui? Você não tem medo dele? Eu tenho. E por que você tá aqui? Não sei.
E essa cara exatamente de louca, assim, tipo, ai, eu não sei. Porque, sei lá, a gente tem meio essa pegada de querer mulheres, às vezes, tipo, a gente quer um bad boy e tal, mas ele não é um bad boy, amiga. Ele é um bosta, ele é um monstro, ele é tipo, não. Bad boy é o cara que te trai com a sua amiga. Esse cara é muito pior, entendeu? Nossa, não, sabe? E no final ele casou com uma, né? Nossa, uma mais louca que ele, né? Eu acho que ela ajudava. E tiveram uma filha! Eu acho que a sua vida pode ser muito ruim, mas ela nunca vai ser pior do que a filha do Ted Bundy. Se ela tiver o nome dele... Mas existe uma filha. Existe uma menina! É que a gente viu que teve um momento lá que uma mãe de uma das meninas falou: eu odeio ele e eu quero que ele morra. Tipo, você entende essa pessoa, Você sabe? entende, Você não vai nem lógico. tentar Lógico. falar, não é bem assim. Mas eu acho que a parada é que o sistema penitenciário como um todo é estragado. Ninguém que vai pra cadeia vai ser consertado. E você ir lá e só matar a pessoa que, tipo, cometeu crimes horrorosos, você vai lá e mata ela. E aí? Né? Nos anos 70 tinha vários serial killers nos Estados Unidos. Ninguém parou de matar porque foi instituída a pena de morte. Então, não faz diferença. Só serve como espetáculo para quem tá fora, torcendo. Os caras que estavam lá, tem uma hora que acho que um policial fala que eles eram crianças quando o Ted matava mulheres. E aí cresceu e virou esse espetáculo para eles. Então, sabe? e qual a Só diferença? isso. Assim, as pessoas todas fazem, tipo, tem uma multidão que tá vendendo camiseta com queima, Ted queima, vendendo pin, Mas eu acho... bottom. Tipo, sabe, você tá fazendo todo esse espetáculo pra pessoa que vai morrer. Será que, assim, no fundo, as pessoas são tão diferentes, assim? Porque todo mundo tá ficando feliz e tá tendo um certo prazer Exatamente. no cara morrer. Não, é uma coisa que eu vejo daquelas pessoas específicas, que lógico, só posso falar daquelas por alguns pontos, né? Mas assim, primeiro que você assistir uma pessoa Morrer. ser morta, seja lá como for, se for injeção, cadeira elétrica, o raio que for, virar um evento, eu acho que isso já é um tá negócio muito absurdo. Tá já errado. tá muito errado. Não tô dizendo em nenhum momento que essas pessoas são iguais ao Ted, elas Não, não são. não. Mas o sentimento que deixa é tipo de desespero na minha parte, entendeu? Então, eu acho que você sentir prazer em ir ver, em assistir, e os caras de fazerem um evento... Eu fico pensando agora, né? A aniversário de 30 anos da morte do cara. Então fazendo documentário, livro, filme, um monte de coisa sobre ele. E essa foi uma das críticas que eu vi de um dos policiais que, né, ficou na época. Que é tipo assim, estão fazendo tudo isso sobre o cara, mas e as 30 vítimas que ele matou? Exatamente. Então, você tá indo lá torcer pra um cara que matou um monte de gente morrer, ok, você tá indo lá pra torcer pra isso porque ó, ele merece, porque, enfim, um monte de coisas. Só que o fato de você torcer pra ele morrer, pra ele sofrer, pra ele ter isso, pra ele ter aquilo, não te faz uma pessoa tão boa assim. Você tá dando tanta bola pra uma pessoa que... Você tá fazendo o que ele quer. Exatamente. Você tá colocando ele... Não no sentido de... Não é endeusar. Não é, mas é um pedestal. Você tá colocando a pessoa num pedestal. Olha, o maior serial killer que a gente já viu, tipo, todos os tempos. Ele é o nossa, mas igual esse aqui não tem. Ele fica lá assim, ó. Então, vai sair um filme agora, né? Tá passando em festivais e tal, e eu já vi críticas positivas e negativas, mas a questão é que pegaram o cara do High School Musical, Crush de muitas. o Zac Efron, e estão mostrando só ele e a vida pessoal dele, e será que isso não é glamorizar um pouquinho? Não sei, como eu disse, o filme ainda não saiu. Não assistimos ainda. Mas sempre, eu acho que sempre a linha é muito tênue. Por trechos do trailer é o cara de família, assim. E eu fico pensando assim, se um cara desse, se ele merece, né, um filme dele, sabe? É porque é muito diferente você fazer um documentário e mostrar o que aconteceu em um período daquele país X e você fazer um filme. Então, E um filme que venda. E um filme que venda. Porque filmes de serial killer tem vários. Tem, tipo, os filmes de terror, né? Ah, sim. Dos serial killers da ficção mesmo. Que alguns, inclusive, foram inspirados nos reais. Me preocupa um pouco isso. Me preocupa ser o Zac Efron, porque ele é um ídolo teen, assim, né? É um cara que
praticamente todos os filmes que ele faz, ele tá sem camisa, gostosão, bonitão e tal. E agora ele vai fazer, não que eu acho que ele não consegue, eu acho que ele consegue real, assim, fazer um cara meio doido. Mas me preocupa a reação das mulheres a isso, sabe? Porque se como o Ted Bundy, que é a pessoa real, que fez isso, já tem, nossa, uma babação em cima desse cara, então, tipo, eu procurei The Ted Bundy no BuzzFeed. Se você quiser, procure, você vai achar o que eu achei. Nossa, como o Ted Bundy era um cara bonito. Ou, tipo, 7 caras mais gatos de 1970 que não são o Ted Bundy. Ou, nossa, eu queria o Ted Bundy na minha casa, sabe? Coisas desse tipo que são muito, muito, muito preocupantes. Acabou acontecendo isso um pouco com a série You do Netflix, né? E eu acho que porque o Zac Efron nesse momento está, assim, rocking um cabelo platinado, foto, entendeu? Gatíssimo com esse cabelo platinado. Se eu fosse ele também, mano, ia crescer uma barba e mudar o cabelo só pra não fazer essa relação comigo, sabe? Porque realmente ele tá bem diferente, ele tá em todas as premieres, todas as coisas completamente diferentes do que ele tava no filme. Mas vocês acham que é mais pra não marcar o personagem? Eu acho que ele não quer que, sei lá, eu teria medo das loucas que eu ia atrás de mim pra eu ter feito o Ted Bundy. Been chilling under the tree for some time now, baby, but I'm good. Got that soul by the bucket. I know you love when I chop beats like they would. And I've been down for the music, for the money and the fame.